Por que o fim do sofrimento é o fim das ilusões? E o que precisamos compreender na expansão de consciência para voltarmos a nos conectar com a realidade do agora? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero trazer para você algumas reflexões sobre o processo de jornada no autoconhecimento, a jornada, melhor dizendo, de expansão de consciência. E por que que o fim das ilusões é o fim do sofrimento? E por que todo sofrimento vem de uma ilusão? Eu honro e agradeço a sua presença aqui nesse vídeo. Se você puder compartilhar com quem também gosta, né, e precisa dessa clareza do autoconhecimento, eu agradeço o seu compartilhamento, porque vivemos ainda em uma época muito escassa de informações que nos conduzem realmente à luz da verdade. E nesse vídeo eu quero trazer para você um pouco dessa percepção do autoconhecimento, de como, quando aceitamos realmente um novo ponto de vista, uma nova percepção, podemos mudar completamente a nossa experiência, né? A nossa realidade. Esse já é um princípio muito antigo de que a sua realidade é reflexo daquilo que você carrega em sua mente. Então, o seu nível de consciência, ou seja, aquilo que você acaba pensando sobre si mesmo e sobre a vida, está determinando a sua experiência, a sua jornada, está determinando aquilo que você está vivendo durante a sua vida. Então, o ponto base é o que você pensa sobre você. Qual entendimento, qual crença, qual visão você carrega sobre quem você é. E por que que é essa visão, né? E essa visão ela acaba criando uma grande ilusão. E daí vem todos os sofrimentos, toda a ansiedade, todo o estresse. Porque criamos uma ideia sobre quem a gente é muito distante da verdade, muito distante do que é real. E essa ideia que a gente mantém em nossa própria mente sobre quem a gente é uma ideia, podemos dizer que nasceu com as informações que outras pessoas nos trouxeram. A ideia que você tem sobre si é a ideia que as pessoas que vieram antes de você também alimentavam em sua própria mente, sobre elas. Então, eu não consigo passar uma ideia diferente para uma outra pessoa, diferente da ideia que eu carrego sobre quem eu sou. E é justamente por isso que hoje eu estou aqui compartilhando com você, né? E eu compartilho diariamente conteúdos de autoconhecimento, porque o que transformou realmente a minha jornada até aqui e a maior virada de chave foi eu perceber que tudo aquilo que eu pensava sobre quem eu era, sobre o que eu precisava, eram apenas ideias que outras pessoas colocaram na minha mente. Eram apenas ideias e crenças que eu adquiri durante o meu crescimento, desde a minha infância e com o passar dos anos, né? O que a gente vai acumulando de conhecimento. Então, quando acontece realmente a expansão de consciência? Quando você passa a ver a realidade como ela realmente é. Porque geralmente estamos vendo a realidade a partir da nossa projeção, ou seja, a partir daquilo que pensamos. Então você não vê a realidade em si, você vê a sua projeção sobre a realidade. Você projeta nessa realidade, na vida, nesse momento, né, chamado agora, nesse único momento onde você está vivendo, a projeção, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, do passado, e está em uma constante ansiedade, uma constante busca por algo no futuro. Esse modo condicionado, que na verdade é limitado da nossa mente de pensar, é algo que é a maior transformação que você pode alcançar, na verdade, é a maior compreensão que você pode alcançar com o autoconhecimento. Perceber que o tempo que a nossa mente está alimentando constantemente, por exemplo, o passado que deu as informações e as experiências que você viveu até aqui, e o futuro que ainda é algo que vai acontecer, quando você compreender que ambos esses tempos são ilusões da nossa própria mente. Por que ilusões? Porque não existe como você viver o passado novamente, não existe você viver o futuro. Você só vive o agora. E essa compreensão do que é o agora, esse acesso à dimensão do tempo eterno, que é o agora,
Não é algo que a nossa mente compreende. Então, você precisa se desfazer de muitas ilusões. Ilusões que criou durante o tempo. A principal delas, quem você é. Por que quem somos determina e é a base de toda a nossa experiência? Porque quando você acredita que é apenas aquilo que pensa, como consequência, você não consegue se desfazer e deixar o passado lá onde ele aconteceu. A gente traz novamente para nossa mente, né, do agora, ou seja, para nossa experiência desse momento presente, as lembranças. Carregamos um filtro do passado para viver o agora. De alguma forma, a gente está só vivendo um filme que está acontecendo na nossa mente de modo muito automático e inconsciente. E é daí que surge o sofrimento. E é daí que a gente acaba criando a resistência sobre a vida. Viver identificado totalmente com a nossa própria mente é viver em constante resistência sobre o agora. Não percebemos que isso é totalmente antinatural porque nos acostumamos a viver com esse desconforto. Nos acostumamos a viver e a depender, por exemplo, do medo, que nada mais é uma tela na nossa mente que a gente cria sobre o futuro. E justamente quando essa nossa própria mente não está sob nosso domínio. Uma das grandes verdades, e de certa forma, quando você começa a aceitar isso, você avança na sua jornada de cura, de autoconsciência e de buscar e de compreender realmente o seu poder de comandar a sua mente, comandar a sua realidade, é você perceber que o que está lhe perturbando não é os fatos da sua vida, não é aquilo que está acontecendo externamente, não é uma reação de outra pessoa, não é a atitude do outro, mas sim o modo qual você pensa sobre isso. E principalmente por esse modo de pensar estar totalmente fora do seu domínio. É insano pensar que alguém criaria sofrimento conscientemente para si. Ninguém cria conscientemente. E é justamente daí que nasce o termo inconsciente. Por que é inconsciente? Porque não está no seu domínio. Se a sua mente estivesse no seu domínio, você não estaria criando tanto sofrimento agora, nesse exato momento. Talvez um estresse, talvez uma preocupação, talvez um medo. Não estaria. No momento em que compreendemos que a nossa mente não está sob nosso domínio e não há o que você mudar, principalmente de seus pensamentos, mas sim compreender, criar uma distância sobre eles, é nesse momento que voltamos a nos conectar também no agora. Então, da onde nascem as ilusões? Por que existem essas ilusões? E as ilusões é a causa raiz do sofrimento. O que cria a ilusão? O desejo. O seu desejo acaba criando uma necessidade, algo que não está aí, que não está no agora, e por você não ter isso que deseja, acaba por criar sofrimento. A causa raiz do sofrimento é não estarmos conectados no agora, estamos conectados à nossa mente e a nossa mente ela não está observando, ou seja, não estamos presentes para o agora. O filtro da sua própria mente está lhe tirando a energia, a paz, a aceitação, a sua total presença para o agora. E, como consequência, é a sua presença também para os seus sentimentos. É o autorreconhecimento. É o poder de perceber como você está se sentindo agora. Então, as ilusões nascem dos desejos. Os desejos são, na verdade, o modo automático que a gente acabou aprendendo de buscar o próximo momento. Olha a interpretação e a compreensão muitas vezes que a gente tem. Talvez você possa estar pensando: peraí, mas se eu não tiver mais desejo, eu vou ter que ser feliz com o que eu tenho agora, então eu não vou buscar mais nada de novo? Não é sobre isso. É sobre percebermos que da onde está nascendo todos os nossos desejos nesse momento. Se está nascendo de uma ilusão, por assim dizer, de que o futuro vai me trazer algo que eu não tenho agora, de que um acontecimento externo vai mudar o seu sentimento interior, tudo isso são ilusões. Então, os nossos desejos é, de certa forma, a gente querer algo diferente do que a realidade do agora. E isso cria sofrimento. Primeiro, porque criamos ansiedade, a gente quer algo que não está no momento presente, e a gente não percebe que esse fator externo ele não vai nos trazer a paz, a tranquilidade, a abundância interior que desenvolvemos a partir desse entendimento. E passamos então a muitas vezes ignorar o momento presente, ignorar o agora.
para a nossa própria mente, o momento presente nunca é suficiente. Nós não somos suficiente. Talvez passe pela sua mente também muitos pensamentos de incapacidade, de insuficiência, de não ser bom o bastante. E justamente são esses pensamentos que nos tiram dessa aceitação por completo do agora. E veja, aceitar o agora não é você aceitar os fatos da sua vida e dizer assim, agora eu preciso ser feliz com isso. Não é sobre isso. A aceitação interior que eu estou trazendo aqui, que é o fim das ilusões, é você aceitar o que você está sentindo no momento presente, aceitar internamente que se você não aceita a realidade como ela é, a gente não muda. A gente acredita que por resistir e não aceitar o que está acontecendo, a gente vai trazer uma mudança. Mas na verdade esse é um modo automático, poderíamos dizer alienado da nossa mente, de tentar mudar aquilo que não está no nosso controle. E quando a gente busca mudar aquilo que não está no nosso controle, a gente passa para uma busca inconsciente de mudar o efeito, enquanto que a causa, que é sempre interna, está sendo ignorada. Então, o fim do sofrimento é o fim das ilusões. Só que é difícil aceitarmos a realidade. Então, uma perspectiva que já deveríamos aceitar, né? Aceitar o inaceitável. Por quê? Você deve aceitar que a sua mente não quer mudar. Você não quer mudar. Instintivamente não queremos mudar, porque de modo automático acreditamos ser a nossa própria mente. E o que a nossa própria mente vai dizer é: não existe uma maneira diferente de eu ver essa situação. Ou não existe uma maneira diferente de eu viver a vida, ou agora. Ou para que a sua vida seja diferente, tudo à sua volta precisa mudar. As pessoas precisam mudar. As situações precisam ser diferentes. Enquanto não aceitarmos essa verdade, essa realidade, por isso que é tão difícil romper com as ilusões. É uma ilusão você pensar que o futuro vai ser diferente sem que você seja diferente. De que algo vindo de fora vai trazer a sua felicidade. Essa é uma grande ilusão? Então, as ilusões criam sofrimento. Porque no momento em que você aceita a realidade, aceita que você que precisa mudar, que é os seus pensamentos, que é as suas crenças, que muitas vezes é tudo isso que colocaram na sua mente, que criaram as nossas crenças, né, os traumas do passado, tudo isso talvez não foi escolha nossa. Mas a partir desse momento é uma escolha sua mudar isso? Partir então para o autoquestionamento, mudar a sua conduta, fazer, né, dar um passo diferente, tentar algo diferente, fazer essa autoconsciência, que eu busco fazer isso quase todos os dias ou toda semana. Perceber, será que eu estou sendo melhor, eu estou melhorando, eu estou piorando, o que que eu estou fazendo da minha jornada, do meu tempo? Fazer essa autoconsciência é algo transformador. Você perceber, será que eu estou sendo diferente? Será que eu estou conseguindo evoluir? Não só aqui em algo, em aspectos materiais ou financeiros, mas será que eu estou buscando ser um pouco melhor a cada dia? Porque do contrário, a gente vai estar ainda se iludindo, acreditando que não estamos aqui para crescer, amadurecer, desenvolver. A gente vai estar vivendo de uma ilusão. E aí a gente nos torna muito imaturos para escutar verdades. Verdades que nos libertam acabam por nos assustar. Essa é a grande realidade da expansão de consciência. Fazer uma breve analogia que é a maior verdade, é um grande exemplo. Quando você está muito tempo no escuro, e quando você está muito tempo no escuro, você sai então para o claro, você sai para a luz do dia ou alguém acende a luz assim do nada. Essa luz não irrita os olhos? Essa luz não é algo que até às vezes lhe cega? Porque você está tanto tempo, né, no escuro ali, ou quando a gente acaba de acordar até mesmo, a luz ela não irrita nossos olhos? E é exatamente isso que acontece quando alguém nos traz uma clareza, uma verdade, como estamos fazendo aqui nesse vídeo, uma expansão de consciência e, mais do que depressa, não gostamos de ouvir. Não queremos ouvir a verdade. Por quê? Porque sem perceber estamos vivendo na nossa própria caixinha. E aqui eu poderia dizer que estamos no escuro. Estamos vivendo apenas do nosso próprio entendimento. Não abrimos a nossa mente, né? Não tornamos, digamos assim, receptíveis a um novo entendimento e fomos treinados por muito tempo a não aceitar isso. E aí eu volto lá no início do vídeo quando eu falei, no início dessa live que eu falei, tudo
a sua experiência está toda baseada na noção de quem você é. Ou seja, quem você é o que determina as suas experiências. Por quê? Se você acaba, né, desenvolvendo essa clareza de que você não é o conhecimento que você tem, por que você estaria defendendo uma ideia que carrega sobre si? Por que você estaria defendendo um entendimento diferente, por exemplo, uma informação nova, ou algo que vai contra as suas crenças, que eu esteja falando agora, por exemplo? Por que você estaria recusando e, de forma muito automática, por que que a sua mente estaria, digamos assim, sensível para ouvir isso? Como eu falei, sensível à luz, sensível a algo novo, algo que nos liberta da nossa própria prisão psicológica. É justamente por acreditarmos que somos esse conhecimento que, de forma tão automática, negamos uma nova informação, negamos a luz. Então, um dos pontos principais, né, iniciais que você precisa entender é: estamos e vamos negar a nossa mudança, negamos a nossa transformação. Ou seja, você não quer mudar. Se ainda estamos totalmente identificados com a nossa própria mente, é fato que os pensamentos que vão surgir é: eu não quero mudar. Mudar não é bom. Porque estamos vivendo de um paradigma completamente limitado, principalmente de uma noção de quem somos muito limitada. Apenas dos conhecimentos que nos passaram. Ou seja, quando você pensa sobre quem você está reproduzindo as cenas, imagens, informações que outras pessoas lhe passaram, não o que você realmente fez da autoconsciência. Poderíamos dizer que o fim do sofrimento é, na verdade, a descoberta da sua verdadeira identidade, porque enquanto vivemos de um eu muito limitado, tudo que você pensa sobre você, na verdade, não é você que pensa, mas as informações que colocaram na sua mente e que você utiliza agora como verdade, sem fazer essa autoanálise, sem reconhecer, será que isso que eu penso sobre quem eu sou é somente isso realmente? Porque se eu sou apenas o conhecimento que eu tenho, eu vou estar sempre protegendo e me defendendo até de alcançar uma nova sabedoria, de estar mais livre dos conceitos, dos nomes, para viver uma realidade mais livre. E como consequência, para não ficar preso nessas ilusões. Qual que é a ilusão? Ilusão que você precisa ter a razão. Qual que é a outra ilusão? De que o futuro ele pode lhe trazer algo diferente do que você, ou melhor, que o futuro ele vai ser diferente sem que você seja diferente no agora. Qual que é a outra ilusão? De que o passado ele é algo que você não pode aceitar. Veja só, uma compreensão que para mim hoje é muito simples, mas eu sei que é muito difícil para a nossa mente entender essa conexão, essa semelhança. Quando a gente fala em perdão, o perdão não é você perdoar o outro, não, o perdão nada mais é do que uma aceitação. Percebe que se alguém fez algo para mim ontem, alguém me xingou no dia de ontem, e eu digo assim: "Não, eu não perdoo essa pessoa". Eu inconscientemente é como se a minha mente estivesse dizendo assim, ó: "Eu não aceito o que essa pessoa fez". Se eu não aceito o que ela fez, eu estou vivendo uma ilusão? É como é meio que disfuncional isso, eu dizer assim: "Não, mas ela já fez, ela já me xingou, então o que que eu posso fazer? Aceitar?". E o aceitar é, na verdade, esse perdoar, dizer assim: "Ó, tá certo, isso não tá no meu domínio, foi a escolha dela. Agora o que que eu posso escolher? O que estamos realmente escolhendo?". A gente não traz essa consciência e olha só como a gente muitas vezes não entende o que que é uma palavra simples como perdão. Perdão é a aceitação, significa que eu estou vivendo da realidade, eu não estou vivendo de uma ilusão. Quando eu não perdoo o que a outra pessoa fez, eu estou dizendo assim, ó, eu não aceito que isso aconteceu. Eu estou vivendo na minha caixinha, novamente eu estou na minha própria escuridão. Se alguém me traz luz, eu acabo ignorando, porque a luz irrita quem está muito tempo no escuro. Então veja só como é simples, mas é é complexo, né? É algo simples, mas parece complexo para nossa mente. Então, trazer esse fim das ilusões, justamente porque as ilusões é o que mantém a visão de quem a gente é. Por isso que no autoconhecimento, e existe essa frase, se eu não me engano, que é de Carl Jung, né? Você não vai encontrar a luz imaginando figuras de luz, mas enfrentando a própria escuridão. E enfrentar a própria escuridão é enfrentar as próprias ilusões que a gente cria diariamente, ou que estamos criando há muito tempo. É libertador quando você entende melhor um pouco, né, ou se conecta um pouco mais com a realidade. A palavra realidade ela já vem dessa de se realizar. Então, qual que é a realização que você está vivendo agora? Qual que é a realidade que você está criando? Se é uma realidade de sofrimento, eu preciso dizer isso para você e é porque isso foi que transformou a minha realidade. Isso foi com que me tornasse mais realizado no momento presente.
Se você está vivendo de sofrimento, se você está criando ansiedade, estresse, tudo isso é uma grande ilusão. Não que você não deva, né, você deva ignorar ou não deva colocar atenção nesses sentimentos. Não é sobre isso. Mas você perceber que se está vivendo em, né, talvez criando a sua jornada através desses sentimentos, a vida não será diferente enquanto você não ser diferente, enquanto você não se voltar para dentro e descobrir um novo caminho e perceber que todas essas dificuldades, todos esses sofrimentos, eles têm um propósito. Mas precisamos aprender a ouvir a dor, ouvir isso que está nos trazendo insatisfação. E um caminho que eu encontrei foi descobrir realmente da onde nasce todo esse sofrimento, da onde nasce todo esse medo. Na verdade, o que precisamos é nos conscientizar de que não é normal vivemos a vida inteira assim. Vivemos com ansiedade, com estresse, dependentes da situação externa da nossa vida. Porque nesse estágio a gente perde o total domínio sobre nós mesmos. E novamente, se você não tem o domínio sobre si mesmo, é a primeira compreensão que você precisa acessar. Ah, eu preciso realizar algo muito, né, realizar algo novo, eu preciso construir algo completamente diferente na minha jornada. O primeiro ponto que você deveria aceitar, né, outra realidade que deveríamos aceitar, é que eu preciso primeiro compreender esse daqui. Porque, do contrário, eu estou projetando sempre na minha realidade as crenças, as ilusões, as decepções, traumas, as visões muito limitadas sobre esse daqui. Eu projeto também no outro, em outras realidades. Eu projeto no agora. E é isso que me traz o sofrimento. É isso que faz eu viver nesse constante sofrimento. Interessante que é um sofrimento que a gente não percebe. A gente, como eu falei, a gente aprendeu a viver, a gente aprendeu a administrar e viver nesse desconforto. Então a gente vive em constante resistência sobre o agora. Algo que nós deveríamos fazer e é um exercício de autoconsciência, né? Você parar todo dia, final do dia, parar de refletir. Como eu utilizei o meu tempo hoje? Fazer essa autoanálise, né? O que eu fiz hoje de diferente para mim? O que eu fiz hoje para aprender algo novo? Como você está utilizando o seu tempo? Porque, de alguma maneira, se você para e aceita fazer essa autoconsciência, você para e se pergunta, né? Não usa só os seus pensamentos para pensar no futuro e imaginar algo diferente ou criar muito medo, né? Porque o medo nada mais é uma tela que acontece na nossa mente sem o nosso desejo ou a nossa vontade propriamente dita, porque conscientemente ninguém criaria sofrimento e se você está criando medo, você está criando sofrimento para si próprio. Então, de alguma maneira, eu não vou criar na minha mente, se eu estivesse no controle da minha mente, não vou criar cenas de medo, imagens que eu não quero, porque são as telas mentais que você está criando na sua mente que está determinando o seu estado interior. Está determinando o seu estado de paz, de alegria, de como você está agora? Como você está se sentindo agora? Se você parar e fazer uma respiração profunda, respirar fundo e perceber como eu estou me sentindo agora. Se você não faz isso ao longo do dia, você não faz a autoconsciência, você não percebe o ponto básico da sua jornada, o ponto essencial da sua experiência. E é isso que eu quero trazer cada dia mais para você aqui. A base, então, quando você desperta para essa dimensão de perceber, eu preciso reconhecer como eu estou, porque do contrário eu vou estar agindo, vou estar falando com outra pessoa, eu vou estar vivendo a minha vida com base em um sentimento, uma emoção que eu não estou percebendo, mas que está me afetando e eu não percebo que se eu estou agindo através de uma emoção, eu não estou sendo eu mesmo. Então, a jornada de expansão de consciência, principalmente o fim das ilusões, é o fim da visão que você carrega muito limitada sobre quem você é. E na medida que vamos desconstruindo essas visões, desconstruindo essas crenças, você vai abrindo espaço. Veja só, sabedoria não é você saber de tudo. Sabedoria é você ver tudo como realmente é. O que precisamos é ver a realidade e não ver as nossas ilusões. Ver o agora e não ver apenas o tempo. Uma das outras grandes ilusões é que a nossa mente ela só percebe o tempo. Ou seja, o agora ele nunca é suficiente porque você nunca está no agora. O agora, como o que é o agora? O agora não é o presente, como a gente comenta, né, ou como a nossa mente pensa. Porque no nível de pensamento, ou seja, no nível de identificação com a nossa mente, como você vê a sua experiência de vida?
Passado, presente e futuro. O passado é mais importante porque ele dá uma visão de quem você é. O futuro parece mais importante porque é sempre algo a alcançar, a chegar. O agora ele passa imperceptível. Mas o que é o agora? O agora é o espaço onde tudo acontece. É o espaço de tempo onde a realidade existe. Não existe realidade. Até mesmo quando você pensa sobre o passado, até mesmo agora, se você estiver apenas ouvindo minhas palavras, mas com um filtro do passado, ou já imaginando o futuro, ou já só nesse movimento automático dos pensamentos, até mesmo esse movimento dos seus pensamentos só existe e só pode acontecer no agora. O que é o agora? É a realidade única. O agora é a vida, o planeta, ele só acontece no agora. É como se disséssemos assim, mesmo lá no Japão, que lá agora provavelmente é noite e aqui é dia, ambos, toda a realidade só está acontecendo nesse momento. Nada acontece fora desse momento. Um único momento real, chamado agora. Então você nunca viveu fora do agora. A gente pensa, poxa, lá no passado eu vivi isso, ou eu vou viver isso lá no futuro. Não, você vive sempre no agora. O agora, ele é um tempo que não para, mas ele é só agora. Agora, a grande ilusão é tentarmos resolver situações que não estão presentes no aqui e agora. Tentarmos resolver só com a nossa própria mente. Isso é o que cria todo o sofrimento, isso é o que cria toda a preocupação. Isso é o que vai tirar, na verdade, a sua tranquilidade, a sua paz, a sua abundância com a vida. Por quê? Porque eu estou querendo resolver algo apenas dentro da minha caixinha e não na realidade. Se eu quero resolver na realidade, eu preciso primeiro estar consciente do que está acontecendo aqui dentro. E justamente quando a gente está vivendo só da nossa caixinha, como eu falei, do, do nosso entendimento, do nosso conhecimento, a gente até pode pensar que existe Deus, pode pensar que existe uma inteligência superior, mas não estamos conscientes dela. E não estar consciente dela é, eu até posso pensar que Deus existe, mas no vamos ver, eu não confio em Deus. Eu não entrego totalmente. Essa é uma das grandes verdades. Se você não administra a capacidade que tem de aceitar, de se desfazer um pouco do movimento da sua própria mente, do conhecimento que você tem, acreditar em Deus ou que existe uma inteligência maior que, de certa maneira, controla tudo e todos e está direcionando e controlando a nossa existência também, na verdade, isso vai ser só uma ideia na sua mente. Você não vai ter consciência dessa verdade. E somente quando você tem consciência dessa verdade, você percebe, nem tudo depende de mim. O que depende realmente de mim? Como eu estou me sentindo, as minhas respostas, as minhas ações, isso sim depende de mim. Mas, por acreditarmos e vivermos desconectados dessa verdade, vivemos em um mundo de ilusão onde acreditamos que tudo depende de nós. Acreditamos que tudo depende desse daqui. Acreditamos que precisamos controlar a atitude do outro, precisamos controlar o que a realidade vai apresentar. E você não vai perceber enquanto não olhar para esse modo de pensar, você vai acreditar que o problema sempre está fora. Sempre está na situação que deu errado, sempre está no outro que não é da forma qual você pensa. Enquanto você não perceber que esse modo de pensar é o problema, e não a situação em si. Problemas sempre vão existir, né? Dificuldades, decepções, algo que não saiu como você queria. Mas e qual a resposta que você está entregando para isso? Qual a resposta que você está capacitado para entregar para a vida? Porque se a única resposta for reclamar, for colocar a culpa no outro, for apenas negar as situações, você vai estar vivendo em um constante sofrimento sem perceber que é uma ilusão. Por que é uma ilusão? Porque é tudo criação da sua própria mente. Criação da nossa própria mente. Veja só, nesse exato momento, se estivesse lhe faltando algo essencial, você não estaria me ouvindo. Você estaria em busca desse algo essencial. Podemos dizer, se nesse exato momento você não tivesse o ar para respirar, você não estaria aqui conseguindo ouvir. Você estaria em busca de ar. Então, nesse exato momento, o essencial, o fundamental, você já tem para ser feliz. Você já tem para viver plenamente a abundância com a vida. Todo o resto são ilusões. Ilusões partem de desejos, desejos surgem da nossa inconsciência, ou seja, identificação total com a nossa própria mente. E por que ela cria desejo? Porque ela não aceita o momento presente.
e essa aceitação é interior. Enquanto você não desenvolve essa aceitação interior e essa atenção consciente nos seus próprios pensamentos e emoções, você é movido, movida por uma energia inconsciente, por crenças, por ilusões. E aí a gente acredita que o que nos falta para ser feliz é o que não temos. E enquanto vivemos dessa, digamos assim, ilusão, o sofrimento vai ser algo normal. Acreditamos e tornamos comum o medo, a insegurança, tornamos comum a ansiedade, o estresse, tornamos comum a dependência da nossa situação de vida. Estamos aí, em outras palavras, desconectados da vida. É por isso que Jesus, quando foi questionado, né, por que é que ele veio, ele disse: Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E aí eu deixo esse auto-questionamento para você. Você não é vida? Você não tem vida em abundância? Ou você está confundindo a abundância da vida que você é com a situação de vida que você tem? Porque a situação de vida, ela sempre vai ter os altos e baixos e vai ser de acordo com o seu nível de consciência de manifestar uma vida, uma realidade, né? Em paz, abundante, próspera. Mas isso vai depender do seu nível de consciência e de entendimento, compreensão sobre si. Eram esses os ensinamentos que Jesus queria nos passar. Não só trazer, né, essa conexão com Deus, e aí vai depender de cada um de nós ter uma conexão diferente com Deus, mas trazer também a consciência sobre a vida, sobre o momento presente, sobre o tempo real, porque do contrário a gente vai estar em uma constante criação de ilusões, de sofrimento. Então, o caminho é buscar compreender a si, primeiro a si próprio, buscar né, tornar comum essa busca pelo autoquestionamento, pela autoconsciência. É isso, junto, junto de práticas, junto de você fazer sempre essa autoanálise, é o caminho da jornada, né? A jornada de autoconhecimento. Eu deixo o convite para você que talvez esteja assistindo esse vídeo pela primeira vez, essa live, clicar no link do perfil, tem um clube, Jornada Desperta, onde a gente faz um encontro todos os dias, todas as semanas, melhor dizendo, uma vez ao vivo, e lá tem módulos, né? 5 módulos de desenvolvimento pessoal. Desenvolver desde as nossas crenças, visões condicionadas sobre quem a gente é, ao estado de presença. É o estado onde você está mais atento ao que acontece aí dentro do que externamente. Qual que é o modo comum que talvez 99% das pessoas que estão à sua volta vivem? Elas acreditam que como elas se sentem é reflexo do que acontece fora. Qual que é a realidade? Qual que é a verdade da vida? O que está acontecendo fora está refletindo o que você carrega aí dentro. Ou seja, nada será tão diferente fora quanto quando você mudar as suas lentes, mudar aquilo que você vê. E isso parte de quem você é, parte de compreender como funciona a sua mente, suas emoções. E tudo isso a gente estuda lá no Jornada Desperta. Este convite, então, agradeço e honro a sua presença aqui nesse vídeo. Vou salvar, você pode compartilhar com um amigo quem busca o fim do sofrimento, o fim das ilusões e como compreender um pouco mais essa jornada de vida, essa conexão com a verdade. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele sempre quer. Tchau, tchau.